Tiago 1, do 12 ao 18, nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós já louvamos ao Senhor, lemos essa santa porção da Tua palavra e nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, Pai. Fala conosco nessa noite por meio da Sua palavra, Pai, para que o Senhor seja glorificado e nós, Pai, a Sua igreja, sejamos edificados por ela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas relembrando algumas coisas contextuais de Tiago, nós estamos tratando então da carta que Tiago escreveu para judeus que agora estão convertidos ao cristianismo em sua época. Tiago, então, de modo geral, ele está explicando para esses judeus como ser, então, cristão no mundo, que, como eu disse, é o tema geral que nós estamos trabalhando aqui, como ser cristão no mundo. E no fato de Tiago explicar para esses judeus novos convertidos como ser cristão no mundo, ele traz para nós ensinamentos valiosos sobre isso. Alguns deles nós já vimos aqui, como por exemplo, o próprio fato daquele já ter mencionado novamente as provações, a questão das riquezas, o que nós devemos nos gloriar, e novamente hoje nós vamos voltar para o tema da provação, só que aprofundando um pouco mais e trazendo junto dela a ideia do que ele faz o contraste com a tentação. Então Tiago, nesses 2 versos, ele fala de modo geral de 2 assuntos principais. Primeiro, a provação, mostrando aprovado na aprovação, nós recebemos então a coroa da vida eterna. E a tentação. E quando Tiago fala sobre a tentação, o que ele fala é sobre as graves consequências da tentação, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas então, irmãos, chegando já no que Tiago quer mostrar para nós, de antemão ele nos mostra os benefícios das provações. E aí, Tiago apresentou um fato sobre as provações. Algo é evidente aqui que ele mostra sobre nós para nós sobre as provações, que são bênção de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, quando ele usa a palavra aqui, bem-aventurado o homem que suporta as provações, a palavra que Paulo usa para bem-aventurado aqui, irmãos, não é necessariamente aquela palavra que talvez você já ouviu, comum, o mais do que feliz, mas o sentido que Tiago usa aqui para bem-aventurados é literalmente abençoados. Então ele mostra o seguinte: olha, é abençoado aquele que passa por provação. Então é exatamente essa expressão, suportar com perseverança as provações, é motivo de Deus estar abençoando a sua vida. Então, se você está recebendo provação, louvado seja Deus, é porque Deus está te abençoando. Então, é o que ele diz, é o que a Escritura diz. Antes, irmãos, ele já havia mostrado algo positivo sobre a provação. Veja o que ele diz novamente no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Perceba que ele não diz assim, tende por motivo de alegria quando chegar uma provação. Não, ele diz, ao passares por várias provações. Ou seja, todo o processo de provação é um motivo de agradecimento e louvor a Deus. Desde o passar, o suportar e enfim ser aprovado nas provações. Deus concede, irmãos, as provações para que nós possamos ter amadurecimento na fé cristã, como nós já vimos inclusive no sermão de domingo retrasado. Mas é como se fôssemos então, agora aprofundando, lapidados por Deus na provação. Pense numa estaca de um touro, uma tora de madeira, um touro não, o touro é boi, enfim. A tora de madeira, e ela então vai sendo lapidada até formar uma moldura. Nós somos lapidados pelo Senhor nas provações para o amadurecimento da fé cristã.
Deus nos molda a percebermos que as dificuldades que Ele nos manda são para sermos então aperfeiçoados por Ele. Porém, Tiago nos mostra que a aprovação não tem um resultado somente terreno. E é aqui que ela se estende. Os resultados terrenos da aprovação, como nós vimos, são o amadurecimento na fé cristã, o fortalecimento na fé, o passar já com experiência nas provações. Mas ela também tem um resultado eterno. Veja o que Tiago diz: bem-aventurado ou abençoado o homem que permanece sob a aprovação, porque depois de ter aprovado, receberá a coroa da vida que foi prometida a quem? Aos que o amam, ou literalmente no texto, aos que estão o amando. Aqueles que continuamente vivem a sua vida amando ao Senhor, Deus vai mandar aprovação para a sua vida, para que você então no fim receba a coroa da justiça. Mas por que então, já adiantando um pouco daquilo que Tiago está trabalhando nesses dois versos, nesses 18, do verso 12 ao 18, por que a aprovação é diferente de tentação? Porque a aprovação vem de Deus. Exatamente pelo que Tiago disse nesse versículo, ela foi prometida aos que o amam. O significado dessa expressão é mostrar para a pessoa que passa pela aprovação que Deus está moldando para viver conforme a sua vontade. Então, qual é um dos outros motivos pelos quais nós passamos por provações? Para que nós possamos experimentar, discernir a vontade de Deus e viver ela na nossa vida. Tiago está falando algo parecido com Paulo lá em Romanos 12. Para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso porque só vive buscando a vontade de Deus aqueles que estão amando ao Senhor. O que Tiago, irmãos, coloca nesse texto é que o amor a Deus não é passageiro, mas é um amor duradouro. Porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não pode começar a amar a Deus hoje e depois abandonar Ele para todo sempre, porque então de fato você não recebeu o verdadeiro amor de Deus. O ponto que precisamos aqui focar é que Deus não exige uma parte da nossa vida, senão ela toda, em dedicação a Ele. E aí, não podemos viver quando bem entendermos querendo abandonar o Senhor por qualquer coisa ou qualquer motivo. Para esses, na verdade não amam ao Senhor e nem foram amados por Ele, e eles não recebem a coroa da vida. Vejamos então, irmãos, algumas palavras bíblicas e considerações sobre esse amor que Tiago liga com as provações. Eclesiastes 5,10 diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também esse amor é vaidade. E ainda, Mateus 10,37: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. João 12,25: quem ama a sua vida e a perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, terá ela preservada para a vida eterna. Aquele que vive amando ao Senhor, terá a sua vida preservada para a vida eterna, porque ele receberá a coroa da vida. Esses textos mostram tanto o amor pelas coisas deste mundo, que não são eternos na verdade, como também o amor a Cristo. E o amor a Cristo que, como Tiago apresentou, deve ser guardado por nós, irmãos, até a eternidade. Então, quando você deve guardar o seu amor por Jesus? Sempre. Sempre. Porque o Senhor te guardará também nesse amor. Esse amor ele foi demonstrado por Paulo lá em Romanos 5, do 8 a 11, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando sendo nós ainda pecadores. Então, a prova desse amor, que mostra que ele é um amor infalível, que nos resgata por completo, é porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, não apenas isso, Paulo diz: mas nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. O que o amor que Cristo comprou na cruz garante para nós? Reconciliação com Deus. E essa reconciliação nos levará para a coroa da vida, por causa de Cristo.
Por isso, ainda que as provações possam vir sobre nós, nada supera a expectativa do crente para o dia final. O Senhor nos dará, irmãos, essa coroa da vida. Por merecimento? Não. É certo que não. Mas por causa de Cristo. Porque foi dessa forma que Ele provou o seu amor para conosco. E por isso que nós o amamos, e por isso que os que o amam estarão com Ele recebendo essa coroa. Essa é uma expressão comum no Antigo Testamento. A ideia de coroa da vida é algo comum no Antigo Testamento. Paulo já disse ela algumas vezes. Por exemplo, 1 Coríntios 9,5 ele diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Aí ele diz, mas nós, a coroa incorruptível, a coroa da vida. 2 Timóteo 4,8, já no final da sua vida, nas suas últimas palavras, quando Paulo escreve então para o jovem pastor Timóteo, ele diz, depois de ter dito sobre combater o bom combate, ele fala, já agora a coroa da justiça me está aguardada. E para quem é essa coroa? Ele diz, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Ou em outras palavras, todos aqueles que amam o Senhor. A mesma coisa que Tiago está dizendo aqui. Para quem é a coroa da vida? Para aqueles que estão amando ao Senhor. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então veja como essa é uma expressão comum no Novo Testamento. E ainda Jesus, em Apocalipse 2,10 diz, não temas essas coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, uma linguagem figurada. E aí ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até no último livro, do Novo Testamento, Jesus ele fala da coroa da vida. Mas, além de mostrar, irmãos, das bênçãos que vêm da provação, o fato de sermos abençoados porque passamos por provações, Tiago também fala o lado oposto, que é as graves consequências da tentação. Antes de qualquer coisa, o que Tiago faz é mostrar que a tentação e a provação não são a mesma coisa. É justamente por isso que ele inicia o versículo 13 dizendo, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, ou que a tentação vem da parte de Deus. Então ele já mostrou que existe bênçãos em receber provação, e pedindo a Deus graça para passar por elas, porém agora mostra que na tentação ele tira essa parte do Senhor para mostrar que Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele mesmo a ninguém tenta. Não há tentação que venha de Deus, e nem tentação que atinja o Senhor. Não há tentação que venha de Deus, e nem tentação que atinja o Senhor. Por isso que Jesus, sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, a tentação não atingiu, como diz Mateus 4:1. Mas então, como funciona a tentação para nós? Tiago nos mostra. Ele diz, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Em outro lugar na Bíblia, irmãos, nós vemos sobre a cobiça. Em outro lugar nas Escrituras, nós já fomos alertados sobre a cobiça. E onde nós somos alertados por ela? No último mandamento. Qual é o último mandamento? Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Não deseje nada que não é seu, não cobiçarás, diz o Senhor. Normalmente a cobiça tem a ver com desejos maus ou ilícitos, como por exemplo, alguns deles para a gente poder entender aqui. O indicado por o olhar uma mulher, quando Jesus diz lá em Mateus 5:28, eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração já adulterou com ela. Outras coisas, por exemplo, Marcos 4:19 diz, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando ele mostra a parábola do semeador.
Essas coisas, elas são cobiçosas. Mas ainda por instrumentos, como por exemplo o coração. Romanos 1,24 diz que Deus entregou os homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração, ou os desejos, a cobiça, para desonrarem o seu corpo entre si. E o corpo também, em Romanos 6, o Senhor diz, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às paixões, nem ofereçam cada um os seus membros ao corpo, o seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade. E a carne? Efésios 2, 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, ou antes, no velho homem, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne, ou satisfazendo as cobiças da tentação da carne. Então, irmãos, a palavra para concupiscência, ela é literalmente, ou melhor, para cobiça, é literalmente um impulso, a lascívia, um interesse egoísta, que Tiago está mostrando. Ele nos mostra aqui aquilo que nós de fato somos como pecadores, sem Deus, sem a graça de Deus. Mas também, mesmo após receber o Espírito, nós precisamos tomar cuidado com as tentações. Ainda ligado a essas palavras sobre a cobiça, que é o modo pelo qual nós somos tentados, Tiago também deixa claro para nós o cuidado que nós devemos ter com os impulsos e esses desejos cobiçosos. Quando nós devemos ter cuidado com a tentação? Exatamente no momento em que nós somos tentados. Tiago mostra que é quando esta o atrai e seduz. Como diz aí o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Qual é o sentido que ele traz para nós aqui? O sentido é que a tentação, quando nós flertamos com ela nos arrasta para a sedução. Por isso, não flerte com a tentação. O que Tiago está querendo? Qual é a imagem que ele está pintando aqui, nas entrelinhas? Ele está trazendo uma relação íntima. E aí, olha só que interessante o que Tiago faz. Ele diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, que a ideia de atrai aí que ele coloca ela o arrasta, é como se fosse alguém puxado pela perna, arrastado para a sedução, e então arrastado para a sedução ele cai, porque ele está flertando, ele está tendo relacionamentos com a tentação. E aí, após ele mostrar isso, ele diz no versículo 15, na nossa tradução, então: a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. A ideia que ele traz aqui é literalmente de um nascimento, depois da relação. Veja, então a cobiça, que acontece, a palavra que ele usa aqui é tendo engravidado. E aí, como a cobiça engravida? Por meio da sua ou da nossa relação com a tentação. Por isso que é perigoso você flertar com a tentação. Por isso que é perigoso você ter relações com a tentação. Porque ela vai gerar e dar a luz ao pecado. E é literalmente essa imagem que ele coloca, porque a palavra que é tendo engravidado, ela vai parir o pecado. Qual é o filho que nasce da relação sua, da tentação com a cobiça? O pecado. Ela vai te atrair, ela vai te puxar para você ser seduzido por aquilo que te atrai. E quando nos relacionamos com a tentação a ponto de cair pela sedução, a cobiça, a consequência é o que ele diz. O que vem depois disso? A morte. O pecado sendo completo ou consumado, o que acontece? Ele dá a luz à morte e nasce outro filho. Então a consequência de se relacionar com o pecado é a morte espiritual. Tiago nos orienta que aqueles que brincam com a cobiça não são arrastados por ela para cair e levados até as últimas consequências. Portanto, irmãos, isso nos traz um alerta: não brinque com aquilo que te seduz. Afaste-se daquilo que te atrai para desejos pecaminosos enquanto é tempo. Peça a Deus que arranque dos seus olhos, das suas mãos ou qualquer outra coisa que te seduz e que te atrai o desejo de pecar. Jesus ilustrou isso para nós.
Lá em Mateus 18, do 7 ao 9, ele diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas, é como se ele desse uma ênfase, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corte, lança ele fora, porque é melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que ter nas duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca ele fora. Melhor é entrar na vida com um dos seus olhos, do que tendo os dois e ser lançado no inferno do fogo. Jesus está falando para a gente cortar o pé, arrancar o olho, a mão? Não literalmente. O sentido é o seguinte: porque é preciso agir de forma drástica, a fim de livrar-se de tudo aquilo nessa vida que te afasta de Deus. Então, se existe algo que você está flertando, se existe algo que te atrai, que te seduz, que te leva a caminhos tortuosos, mas você não consegue se desprender dele, o Senhor Jesus diz: olha, é como arrancar um braço ou um olho. Tira logo isso. Tira logo isso, do que continuar e ser lançado no fogo eterno. Da mesma forma, Tiago nos ensinou que é grave a consequência de viver caindo em tentação. A tentação ocorre tanto vindo da nossa carne, como nós vimos, da nossa cobiça, de nosso desejo que nos atrai, mas também do inimigo das nossas almas, obviamente. Paulo, ele pinta um retrato diferente do que alguns mostram do diabo, né? Alguns botam aquele chifrão, né? Aquela cara de boi, depois de anos lá no deserto, com o chifre, enfim, o fogo atrás, aquela coisa toda. Mas olha o que Paulo mostra. Paulo mostra em 2 Coríntios 11:14 que ele vem vestido de anjo de luz. Ele vem vestido como algo bonito para te atrair e te levar à sedução e fazer você pecar. Assim como os desejos da sua carne também fazem isso. E você vai ser impulso até que você caia no pecado. Tanto da sua carne como do diabo que te leva a isso. Então, essas são as graves consequências de viver sempre caindo e não resistindo à tentação. Mas aí você pode se perguntar: como nós podemos então não cair em tentação? Como nós não caímos em tentação? Tiago te respondeu no versículo 16: não se enganando com ela. Veja o que ele diz no versículo 16: não vos enganeis, meus irmãos, meus amados irmãos. Você está sendo enganado quando você está no seu celular sozinho com uma imagem ilícita que você não deveria estar vendo. Você está sendo enganado quando você olha para outra mulher da mesma forma que você deveria olhar para sua esposa. Você está sendo enganado quando você rouba as suas horas de trabalho do seu patrão. Você está sendo enganado quando você acha que ninguém está vendo aquilo de errado que você faz no oculto. Você está sendo enganado com as palavras sujas que saem da sua boca que você acha que ninguém está dando atenção. Você acha mesmo que tudo isso fica escondido? Você acha mesmo que essas tentações, quando você cai, fica escondido? Isso é pura enganação. Não se engane, irmãos, com a tentação. Ela virá vestida como algo mais prazeroso possível. Ela virá vestida para te fazer você cair, para te levar aos caminhos do inferno. Não se engane com a tentação. Ouça a orientação de Tiago: não se enganem, meus amados irmãos. Mas por que Tiago, depois de falar da tentação, ele começa dizendo não se enganem? Primeiro, para ter um alerta, e para depois mostrar que aquilo que é verdadeiramente bom não vem da tentação. Você acha que está caindo em algo bom, você acha que está sendo atraído por aquilo que te faz ter o prazer, mas o verdadeiro prazer e a verdadeira coisa boa não é aquilo que a tentação vai te proporcionar, não é aquilo que a tua carne vai te proporcionar, não é aquilo que o diabo está se vestindo belo para poder trazer para você.
Mas Tiago nos diz de onde vem algo bom. Ele diz no versículo 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Por que isso então é enganação? Porque literalmente tudo de bom vem de Deus. Como bem disse Tiago, a ideia que ele traz de boa dádiva, dom perfeito, é literalmente toda boa doação de Deus, todo bom presente perfeito vem do alto, descendo de onde? Do Pai das luzes. E quem é ele? Por que ele fala o Pai das luzes? Porque é o verdadeiro Pai das luzes, não um anjo de luz vestido de qualquer coisa para te atrair, em quem não há mudança nem sombra de variação qualquer, ou variação ou sombra de mudança. O que exatamente Tiago quer dizer com isso? Que não são das coisas deste mundo, não são dos prazeres temporais dessa vida que vem, o que de fato é bom, é prazeroso para nós, vem de Deus. Então, pare de achar que a cobiça, que as coisas mundanas te dão prazer. Na verdade, elas estão só te atraindo, puxando a sua perna, numa linguagem figurada, para que você seja queimado eternamente no sofrimento do inferno. O bom dom só vem de Deus. Eu não vou nem listar, irmãos, aqui as boas dádivas de Deus para nós. Eu só vou lembrar uma do que Tiago já disse, que eu já disse aqui hoje ainda: a coroa da vida. A coroa da vida. Isso tudo foi porque Ele, o Senhor, por vontade, nos gerou pela palavra da verdade para sermos primícias das suas criaturas, como diz o verso 18. Isso que Tiago está fazendo aqui, irmãos, é algo belo. Quando você olha esse texto, parece que fica um pouco confuso o que ele está querendo dizer aqui, mas vamos ler novamente. Ele diz o seguinte: olha, por segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago está fazendo a mais pura teologia aqui. Primeiro, o que seria então ser gerado segundo a vontade soberana pela palavra da verdade? O verbo que Tiago usa para gerou aqui é o verbo para o novo nascimento. De modo que nos despimos da nossa natureza anterior, quando somos então chamados por Deus. Aqui nós temos a doutrina da regeneração. Veja que a boa dádiva vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes. Lembre-se o que Jesus, enquanto conversava com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta para ele: olha, que negócio é esse de nascer de novo? Aí o Senhor Jesus, ele diz: você tem que nascer da onde? Do alto. Por isso que Tiago diz o seguinte: toda boa dádiva, tudo de bom vem de onde, irmãos? Descendo do alto, do Pai das luzes. E aí Efésios 1:5 diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Veja o que Tiago diz: Ele nos gerou segundo a sua vontade pela palavra da verdade. O que a palavra faz conosco? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Por isso que nós somos regenerados pela palavra da verdade. Por isso que Hebreus vai dizer que a palavra é como uma espada de dois gumes que vai penetrar no mais profundo do nosso ser. E ela não nos muda por um tempo, mas ela nos muda tão por completo que nós somos transformados até a eternidade e depois da eternidade, a eternidade. Ou seja, para sempre, para recebermos a coroa inacessível da glória, da justiça, da vida. Mas segundo, irmãos, o Tiago ainda diz para sermos como primícias do Senhor. O que é primícias? A palavra para primícias que Tiago usa aqui é literalmente primeiros frutos. Indiretamente, irmãos, Tiago está falando aqui da doutrina da eleição. Então, dentre as criaturas, o Senhor nos separou como seus primeiros frutos, para recebermos a coroa da glória, para sermos eleitos do Senhor pela obra gloriosa de Jesus Cristo. E como isso é fundamentado por contexto,
Tiago está tratando aqui de argumento contra a tentação, a favor da regeneração, e ele está mostrando que o novo nascimento do alto vem então para aqueles que ser primícia seria uma analogia da doutrina da eleição. Por quê? Porque a eleição trata de sermos então resgatados, eleitos, segundo a vontade, o beneplácito, da sua vontade. E aí, sendo eleitos, nós somos regenerados. É algo automático, Então, por analogia das Escrituras, nós vemos que, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas começaram a usar essa expressão de modo figurado. Jeremias 22:3 diz: Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Então isso já não é algo novo que Tiago está usando. Ainda no Novo Testamento, os cristãos são primícias, frutos, como diz Paulo em Romanos 11:16. E em sua epístola, Tiago mostra isso para nós, em sua carta. Então, irmãos, olha só o que eu vou te dizer agora. Nós pertencemos a uma incontável multidão. Nós pertencemos a uma incontável multidão dos que foram redimidos dentre os homens, as primícias para Deus e para o Cordeiro, segundo Apocalipse 14:4. Sabe o que isso é? É um motivo de honra, é um motivo de alegria. Isso traz alguns desafios para nós. Então, peça discernimento a Deus, peça sabedoria a Deus para lhe mostrar quando passar pelas provações, para que você possa então crescer nisso. Peça a Deus o discernimento. Senhor, me mostre o momento em que eu estou passando pela provação, para que Deus lhe torne mais maduro, mais experiente, e na hora da provação então para ser aprovado. Como a gente viu inclusive na semana retrasada, para você ter calos nas provações e receber a coroa da vida. Na hora da tentação, use as palavras de Cristo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Lute contra os desejos da carne, lute contra a cobiça de desejar o pecado que vai te atrair, que vai te seduzir, que vai te arrastar para gerar o pecado e a morte. Não flerte, irmãos, com a tentação, porque chegará um momento em que você vai cair. Se você continuar flertando com a tentação, se você continuar dando lugar, se relacionando com ela, você vai cair, porque a sua carne vai falar mais alto, você está alimentando mais ela do que o Espírito. Arranque logo isso da sua vida enquanto é tempo. Arranque logo isso da sua vida enquanto é tempo. E por fim, viva a sua vida sendo as primícias do Senhor. Não saia por aí sendo um mau exemplo, mas louve a Deus, porque Ele te separou dentre aqueles que estavam condenados, para receber a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe, para que em vindo as provações nós possamos suportar e ser aprovados, e em vindo a tentação nós possamos não cair nela, mas que o Senhor nos livre das tentações. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a sua palavra ela fala conosco. E se nessa noite, Pai, enquanto a palavra foi pregada no coração e na mente de algum de nós aqui, Pai, nos veio algo de errado que estamos fazendo, algo de errado que a gente sabe, Senhor, que é aquilo que mais nos atrai e que por vezes, Senhor, cai. Ó Deus, toca no coração e na mente para que afaste-se o quanto antes, abandone a tentação, Pai. Arranque da vida, Pai, a tentação, meu Deus. Arranque esse desejo, essa cobiça por aquilo que é errado, que pode trazer graves consequências, Pai, não só para a nossa vida, mas para aqueles também ao nosso redor. Ó Deus,
Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E em vindo as provações que o Senhor nos der, nos ajude a discernir, Senhor, e a passar e a saber que o Senhor está nos moldando para o momento em que receberemos a coroa da vida. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.